Quer saber como ampliar as capacidades dos modelos de linguagem, os LLMs, e utilizar uma base de dados proprietária para gerar respostas mais contextualizadas? Nesse exemplo, a gente vai ver como criar uma base de vetores a partir de uma base proprietária e usar esses dados para gerar respostas mais corretas e mais contextualizadas para os usuários. Bom, utilizar os vetores para ampliar as capacidades de resposta dos modelos de linguagem é a maneira que a gente tem de tunar os modelos ou de treinar os modelos para os nossos dados específicos. Então, é muito difícil treinar um modelo, um LLM, com sua realidade, com seus dados proprietários. Então, o que a gente faz é, no momento de enviar os prompts a esses modelos, a gente usa os nossos dados para que eles se baseiem nesses dados para gerar as respostas. Tá? Então, nesse vídeo, a gente vai ver um pouco de como criar isso a partir de uma base de vetores, e a gente vai usar o Astra para fazer isso. Tá? Começando aqui então, vamos dar uma olhada aqui no notebook. Esse notebook vai ficar disponível no GitHub para quem quiser ver. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A primeira coisa aqui, então, a gente vai instalar algumas dependências da OpenAI. Nesse exemplo a gente vai estar usando o GPT, né, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Não é o ChatGPT, o que está por baixo do ChatGPT. A gente vai usar o Panda só para carregar os dados, o Jupyter para exibir, o Jupyter Data Tables para exibir alguns dados, e o driver do Cassandra, que é onde a gente vai armazenar os vetores que a gente vai utilizar. Tá? Primeira coisa, então, no meu caso aqui já está instalado, tá? Eu vou pular esse passo. Para utilizar o GPT, a gente precisa ter uma chave de API para a gente poder fazer as requisições aos modelos de linguagem. Tá? Além disso, nesse exemplo aqui, a gente vai usar o Cassandra para armazenar todos os nossos vetores. Isso é um feature novo que está disponível no Astra. Se você ainda não tem uma conta no Astra, basta entrar em astra.datastacks.com, criar o seu banco de dados com suporte a vetores. E é esse banco que a gente vai usar aqui nesse exemplo hoje. Tá? Depois de criar o banco de dados, a gente vai precisar baixar o bundle de conexão, é um arquivo zip com certificados e dados para conexão segura entre os ambientes. O token de acesso, então vai ser um client ID e um client secret que você pode gerar diretamente lá no Astra. Tem um vídeo aqui no meu canal para explicar como é que gera esses tokens. Tá? Além disso, quando a gente criar esse banco de dados, a gente vai ter um key space. E são essas variáveis que a gente vai colocar dentro de um arquivo env. Então, cria um arquivo .env dentro do seu ambiente aí, e aí vocês podem usar. Então, o que a gente vai fazer, a primeira coisa é carregar essas variáveis a partir desse arquivo aqui. O passo seguinte vai ser a gente importar as libraries que a gente vai precisar para executar esse exemplo aqui. Tá? Então, nesse caso, a gente vai usar o Cassandra como vector store, e a gente vai usar algumas outras libraries, e a gente vai definir só uma variável aqui de key space, que foi o key space que a gente usou lá quando a gente criou o ambiente no Astra, para poder criar o nosso ambiente. Tá? Então, vamos executar esse cara. Legal, uma vez que a gente já importou tudo, o próximo passo é fazer a conexão com um banco de dados que a gente vai usar. Então, para fazer essa conexão, a gente vai especificar aqui as configurações, a gente vai usar o bundle, o client ID e o client secret, e isso deve permitir para a gente criar uma sessão de conexão com o Cassandra. Então, a partir desse momento, toda a interação com o banco de dados vai se dar por esse objeto chamado session. Se você quer executar pela segunda vez, ou esse passo a passo todo, você pode deletar e dropar os objetos que foram criados. No meu caso aqui eu não vou fazer, esses objetos já estão carregados com dados, mas você pode apagar, né, então, esses objetos, então as tabelas e os índices, usando esses comandos aqui. Da mesma forma aqui, como a gente cria a tabela que vai armazenar os vetores da nossa base de dados. Então a gente vai carregar uma base de produtos, tá? Esse produto vai ter a descrição, o nome, o preço, e a gente vai ter lá um campo para armazenar os vetores. Nesse caso aqui, a gente vai usar os vetores gerados pela OpenAI, que tem 1536 posições. Então isso é uma questão bem importante quando você for armazenar os vetores. Você precisa entender realmente qual vai ser o tamanho dos vetores a serem armazenados. E aí, usando esse tipo de dados novo que foi criado para essa versão nova do Cassandra, né, versão do Cassandra 5, que a gente já está usando no Astra, mas isso vai estar disponível também na versão 5. A gente tem que criar esse tipo de dado aqui, vector de float, com 1536 posições. A gente pode usar outros modelos na mesma base de dados. Nesse exemplo aqui a gente pode até armazenar também um outro vetor, nesse caso com 384 dimensões. Então, ou seja, dentro da mesma tabela eu consigo armazenar e trabalhar com modelos de LLM diferentes. Tá? Eu não vou executar esse passo porque a minha tabela já está criada. E da mesma forma, os meus índices já estão criados. Tá? Então, uma das coisas que a gente criou dentro do Cassandra foi a capacidade de criar esses índices sobre esses campos de vetores. Tá? Então, quando eu digo aqui que eu vou criar um índice do tipo Stored Attached Index sobre uma tabela, sobre uma coluna de vetores, ele sabe que ele vai usar uma lógica diferente para fazer a leitura e o acesso a esses dados. Tá? O próximo passo é a gente carregar os dados de produtos que vão ser utilizados aqui na geração do nosso exemplo. Nesse caso aqui eu tenho um CSV com uma série de produtos, eu vou carregar eles. E aqui a gente vê alguns desses dados. São dados eletrônicos, eletroeletrônicos, computadores, essas coisas que a gente vai usar aqui nesse exemplo. Tá? O próximo passo é gerar os embeddings. Os embeddings são uma representação numérica de um conteúdo que a gente quer depois procurar por similaridade. Então, a gente pode usar isso para um embedding a partir de imagens, a partir de áudios, de vídeos. Nesse caso, a gente vai fazer uma combinação entre o nome do produto e a sua descrição para gerar um embedding. Esse embedding vai ser um vetor e é com base nisso que a gente vai fazer a busca
depois da similaridade. Quando a gente está usando os modelos da OpenAI para gerar esses vetores, a gente tem diversos modelos que a gente pode utilizar. Para esse exemplo, para gerar um embedding, a gente vai usar esse modelo chamado Text Embedding ADA002. Então eu vou definir numa variável qual é esse modelo, tá? E aí, só para um exemplo aqui, então eu vou concatenar o produto, pegar um elemento ali que está na nossa tabela, vou pegar um produto, o nome e sua descrição, e vou gerar um texto aqui que a gente vai usar para gerar um vetor. Tá? Então, concatenando esses dois caras aqui, a gente vai ter esse Sony Turntable, Belt Drive, Pitch Control, legal. Então esse aqui é um texto que eu quero gerar um vetor sobre ele. Tá? Na seguinte, então, a gente vai chamar dentro da library da OpenAI, a gente tem um método de criação de um embedding. Então a gente vai passar um texto, um texto de entrada, a gente vai especificar qual é o modelo e ele vai retornar para a gente um objeto data com o embedding. Tá? Então eu vou rodar esse cara. Legal, então o que esse modelo gerou no final das contas foi esse vetor aqui. Tá? Então, baseado nesse texto aqui em cima, ele gerou esse vetor aqui de 1536 posições. Tá? O que a gente vai fazer agora é rodar isso em massa, para gerar todo um vetor para cada uma das linhas que a gente tem no nosso data frame. Aqui eu não vou rodar, eu já fiz essa carga, mas basicamente o que a gente faz aqui é fazer uma concatenação aqui da descrição com o preço do produto, gerar o embedding para esse conteúdo, nesse caso nome, descrição e preço, e aí a gente vai colocar isso tudo na forma de textos e vai gerar ele dentro da tabela. Tá? E aí a gente vai fazer isso para todas as linhas. Eu já fiz previamente aqui, só para ser mais rápido. Dando uma olhada aqui no Astra, para a gente ver como que esses dados estão gravados, eu vou entrar aqui dentro no console e vamos dar uma olhada nesses dados. Então o meu keyspace, né, logo depois de entrar eu preciso dizer qual é o keyspace. Eu vou ver quais são as tabelas que eu tenho. E aí eu vou ter aquela tabela de produtos, eu vou fazer um select from product table, limit 1. Tá? Então eu só trouxe uma linha aqui, e essa uma linha tem uma série de todos os dados que eu tenho do produto, e eu tenho uma coluna aqui que tem os vetores, então são 1536 posições. Esse dado está gravado lá dentro dessa tabela. Tá? Bom, uma vez que a gente já tem toda a nossa base de dados gravada com todas as linhas e seus respectivos vetores, então a gente vai definir uma pergunta, com base nessa pergunta a gente vai gerar um embedding, a gente vai procurar dentro da base quais são os produtos que estão relacionados a esse embedding, né, que estão mais próximos desse embedding, e vai usar esses produtos para o LLM gerar uma resposta. Então vamos ver passo a passo como isso vai funcionar. Então aqui eu tenho uma pergunta, que equipamento você recomendaria, né, para uma estação de trabalho ali com um computador que custe menos de $2.000. Tá? Então essa é uma pergunta que o usuário faria, e a gente vai usar ela para esse exemplo aqui. Então o que a gente vai fazer é, dado esse texto, a gente vai gerar um embedding para esse cara. Então ele vai gerar um vetor de 1536 posições que representa o significado desse texto. Tá? Então ele vai gerar aqui esse vetor de 1536 posições. Uma vez que a gente tem esse vetor, a gente vai procurar dentro da nossa base de dados os 5 elementos que mais se aproximam desse vetor. Então aqui é onde a gente vai procurar, né, os vetores por similaridade para retornar alguns produtos. Tá? E aí a gente vai escrever numa query aqui, nesse caso select, naquela nossa tabela de produtos, onde o embedding, né, seja parecido, seja um vizinho aproximado do embedding que a gente acabou de gerar a partir da pergunta. Então esse embedding aqui é um embedding da pergunta, e é com base nele que a gente vai fazer a busca. E vejam que aqui a gente não está usando um where, a gente está usando um order by, porque a gente quer trazer justamente os mais próximos. Então ele vai gerar essa query com todos aqueles elementos que a gente acabou de gerar, e aí com isso a gente pode executar nossa query e trazer os 5 produtos que mais se aproximam desse vetor. Então legal, ele trouxe aqui Sony Vaio, um Apple MacBook, Sony Vaio e outro MacBook. Então ele trouxe esses 5 elementos que mais se aproximam da pergunta. Então eles são fortemente relacionados ali à pergunta que o usuário fez. Bom, a gente já sabe qual é a pergunta do usuário, a gente já tem os produtos da nossa base de dados, da nossa loja, digamos, que a gente quer que o LLM gere uma resposta. Então a gente vai submeter esses 5 produtos também como parte do contexto que o LLM vai ter para gerar uma resposta. Tá? Como a gente faz isso? A gente vai criar um objeto chamado Message Objects. A gente consegue colocar várias instruções que o LLM vai usar para gerar sua resposta. Então a gente pode colocar informações que a gente quer definir de contexto, como nesse caso aqui, que ele explicando para o LLM que ele está agindo como um chatbot. A gente vai colocar quais são os dados dos usuários, então qual foi a pergunta que ele colocou. A gente pode acrescentar mais informações, então nesse caso aqui a gente está pedindo uma explicação, né, dessas recomendações. E para que a conversa seja amigável, né, não seja simplesmente uma lista. E aí o assistente, né, a resposta que a gente vai retornar, então é uma lista contendo 3 produtos que ele recomenda. Ele vai procurar 3 ou outros produtos. E aí a próxima coisa que a gente vai fazer é procurar esses 5 produtos que a gente selecionou por similaridade, e a gente vai colocar também para o assistente, ó, eu estou te passando aqui esses conteúdos que você pode usar para gerar sua resposta. Então a gente vai gerar um object
a gente vai acrescentar dentro do Message Object uma lista de produtos que ele vai poder utilizar e a forma que a gente quer que ele responda, tá? Então, no final das contas, o que a gente vai submeter ao LLM é um objeto igual esse aqui. Então, a gente vai ter ali mensagens, vai ter sempre esse role, que, né, qual é a maneira que está chegando aquela informação, se System User ou Assistant. A gente está dizendo para ele que ele tem os conteúdos ali para ele se basear, então vai ter esse role e o content. E aí, no final, como a gente quer que ele responda, né? Então, a gente quer que ele sumarize dentro desses produtos o que ele recomendaria para o usuário, tá? Então, legal, a gente gerou esse objeto aqui com todas as mensagens. Próximo passo é, de fato, executar isso, submeter isso ao GPT. Nesse caso, a gente vai usar o modelo, não aquele modelo de embedding, mas sim o modelo de conversação, modelo de chat, que é o GPT 3.5 Turbo nesse momento. E aí, vamos executar. Bom, depois que eu submeti esse objeto aqui, eu tive que executar 2 vezes, eu tive 2 timeouts, mas na sequência ele conseguiu gerar a resposta. Então ele usou justamente aqueles dados daqueles produtos que eu queria que ele considerasse para gerar as respostas. E aí ele dá uma explicação, então ele explica quais são os produtos, quais são as características que ele tem. Se a gente vê aqui até, ele amplia bastante, né, ele vai bem além da descrição do produto em si, que eu tinha passado, né, para ele gerar. Então ele aumenta e explica melhor ali o que é cada um dos produtos. E no final ele explica o que ele levou em conta para gerar essa resposta, tá? Esse é um exemplo da ampliação do contexto, né? Então os LLMs eles têm a base de conhecimento deles, mas muitas vezes a gente quer que ele use os nossos dados para gerar as respostas, como nesse caso, eu estou pedindo para ele gerar recomendações dentro de um universo de produtos que eu quero que ele recomende. Então a maneira de a gente fazer isso é através desse padrão chamado RAG, que é ampliar o contexto que a aplicação vai usar para gerar uma resposta, tá? Nesse exemplo aqui a gente está vendo como usar o Cassandra puro para utilizar. Então a gente criou as tabelas, criou os índices e escreveu as queries. A gente vai ver outros exemplos depois usando uma biblioteca chamada Cas.io para fazer esse trabalho e simplificar um pouco a vida do desenvolvedor para não precisar escrever esses comandos. E depois a gente vai ver isso ainda com o LangChain. Então fica de olho nos próximos vídeos, a gente se fala em breve sobre esses outros assuntos. Valeu? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê em breve.